Olá pessoal, estamos de volta. E agora vamos verificar se o check options, essa prop aqui, foi definida corretamente para o checkbox list. Vamos lá? Então aqui, depois do último teste, a gente fez aqui, vamos adicionar outro teste. E esse teste vai verificar se o check options é realmente o list.state.frutas, aquela propriedade frutas do estado do componente formulário. Deve incluir checkbox list que leva prop checked options com o valor da propriedade frutas do estado do componente. Certo? Componente nesse caso se referindo ao formulário. Note que na implementação aqui, no lado de baixo da tela, ele está passando this.state.frutas, que a gente definiu inicialmente, se você se lembra, vamos lá em cima, arrasta lá para cima, para o state aqui, a gente usou o property initializers, em vez de definir o estado inicial no constructor, a gente definiu essa propriedade frutas com um objeto cujos de propriedades se referindo a cada fruta, nesse caso a cada checkbox, e tem o valor false, que significa que o checkbox não está marcado. Se for true, significa que está marcado. Então a gente espera que passe esse objeto aqui, né, esse objeto como a prop checked options ao checkbox list. Então a maneira de fazer isso é dessa maneira. Você vai pegar daquela mesma maneira e encontrar, vamos na find where. Vamos encontrar primeiro o checkbox list, desculpa. Vamos checar name, da mesma maneira que a gente fez anteriormente. Esse cara vai capturar o checkbox list. A gente vai verificar checkbox a prop checked options. Se esse cara, esperamos que seja o quê? To be quem? Que seja o estado, o propriedade, valor desse frutas no estado do componente. Para acessar o estado do componente que foi montado, que foi criado o enzyme wrapper, você usa a variável do wrapper ponto .instance, ou desculpa, ponto .state, certo? Dessa maneira aqui. Vamos dar um console log aqui para ver se realmente funcionou. Se é isso mesmo. Console log component ponto .state, desculpa, component ponto .state. Deixa eu aumentar esse cara aqui. Eu vou dar um console log só do component.state dessa maneira. Você vai ver aqui embaixo que ele realmente retorna o estado do componente formulário, que foi aquele que foi montado e que a gente criou o enzyme wrapper e armazenou na variável component. Agora a gente não precisa de todos esses caras, a gente só precisa do frutas. Então se você quiser só o frutas, é só fazer assim, adicionou um argumento chamado o nome da propriedade, component.state frutas, certo? Então ele vai pegar esse cara. Então vamos lá, component.state frutas aqui, e ele vai incluir o teste passou, né? Deixa eu remover o console log, certo? Então ele usa o to-be, verifica se esse objeto aqui, o valor desse objeto aqui é o mesmo desse objeto. Então, obviamente que nesse caso a gente tem que ser a mesma referência, por isso que usando o to-be funciona corretamente. Não, certo? Eu quero te mostrar uma coisa aqui, já que a gente está nesse negócio do to be e to equal. Se a gente usar vamos ver aqui, vamos supor que eu fiz um objeto que é a cópia, né, do estado inicial aqui, desse valor da frutas, dessa maneira aqui. É a mesma coisa, né, o mesmo valor, mas é um objeto diferente.
Então, se eu checar o checkbox checked options e eu botar aqui em vez do component state frutas, eu botar esse frutas aqui que a gente definiu aqui, vamos ver o que acontece. Então, o teste falhou, embora que os objetos sejam os mesmos, né? Então, é aquele detalhe que a gente já aprendeu do to be versus o to equal. Nesse caso, ele está verificando. Esse cara aqui tem a mesma referência desse outro cara aqui? Nesse caso não, porque frutas é um objeto aqui que a gente definiu em outro local. Não se refere ao próprio a propriedade aqui, frutas do estado do próprio componente, por isso que falha. Mas se você botar to equal, obviamente vai funcionar. Certo? Mas também tem um detalhe de ele também não checa se você usar dessa maneira, se eu poderia também ter definido um objeto aqui, em vez de passar o state of frutas, eu passo o próprio objeto dessa maneira. Então eu passo um objeto assim, também vai passar. Opa, mas isso aqui também está errado, né? Então por isso que se você usar aquela outra maneira, em vez de definir um objeto aqui, você checa, verifica se é diretamente o estado do component. Vamos ver o que acontece. Opa, salvar. Agora falhou. Então, realmente, esse cara aqui está verificando se você realmente passou a propriedade do estado em vez de um objeto literal dessa maneira. Então, revertendo aqui para a implementação correta, veremos que o teste agora passa. Então, por isso que eu prefiro essa maneira aqui, em vez de definir o objeto e usar o to equal nesse caso, certo? Porque você tem que ver mesmo se está passando a propriedade que vem do estado do componente, e não é um objeto literal que poderia ser idêntico ao objeto do estado, né? Frutas, objeto frutas do estado. Então, com isso a gente termina esse teste para o checked options. Certo? Então, até o próximo vídeo a gente termina com o onChange, onFrutas Change.